O sistema de defesa antiaérea EMEDS que o Exército Brasileiro escolheu em janeiro desse ano poderá ter seu batismo de fogo no Oriente Médio, combatendo drones e mísseis iranianos. É uma notícia bem impactante e interessante que rolou aí nessa semana. E também tem uma dúvida aí que muitos estão falando aqui, entusiastas brasileiros, se o KC-390 conseguiria transportar essa nova, defesa antiaérea brasileira pelo território nacional. Eu vou explicar o que é o EMEDS e como ele pode ser testado, e por que a combinação dele aí com o KC-390 pode ser bem revolucionária aqui para o Brasil. Antes de começarmos, eu pedido que se inscrevam, abaixem o canal, deixem um like e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e você está no Esfera Militar. O EMEDS é um sistema de defesa antiaérea de média distância desenvolvido pela Itália. É uma plataforma móvel montada sobre caminhões que pode se deslocar rapidamente e também operar em qualquer terreno. O sistema usa o míssil CAN, que tem uma capacidade de lançamento vertical em 360 graus. Ele também tem um alcance de cerca de 25 km e consegue engajar alvos que nem estão na linha de visão direta. Ele usa aí também dados de outros radares de rede para complementar essa linha de visão. O Exército Brasileiro escolheu o EMEDS em janeiro desse ano, após um processo bem longo aí que durou anos. O contrato está avaliado entre 3 a 5 bilhões de reais e vai fornecer várias baterias do sistema para proteger pontos estratégicos do território brasileiro. É um investimento enorme, mas que é bem necessário, porque o Brasil praticamente não tem uma defesa antiaérea de média distância operacional desde que aposentou os sistemas antigos. Cada bateria do EMEDS tem vários componentes: veículos lançadores de mísseis, radar de busca e rastreamento, e também centros de comando e controle. Também tem alguns veículos que dão suporte logístico. Tudo isso é montado sobre caminhões militares que podem se mover por estradas e até terrenos irregulares. E agora vem a notícia bem importante. O sistema pode ser enviado aí para a região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, antes mesmo aqui de chegar ao Brasil, o que é excelente para validar a nossa compra, antes mesmo de chegar aqui. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou que vai enviar sistemas de defesa aéreo para países do Golfo que estão precisando de ajuda para barrar os ataques aéreos iranianos. O Irã tem lançado drones e mísseis contra alvos na região, e os países do Golfo precisam urgentemente de defesa antiaérea moderna. Isso é fundamental para o Brasil, porque o sistema que compramos pode ser validado em condições de combate real. Não é um exercício, não é uma simulação, é uma guerra de verdade contra drones, kamikazes, Shahed 136, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos iranianos. Se o EMEDS se sair bem interceptando essas ameaças, o Brasil pode ficar bem tranquilo. Se tiver problemas, ainda dá tempo talvez ali de rever alguns aspectos do contrato ou exigir melhorias antes da entrega. É raro ter essa oportunidade de ver o equipamento que você está comprando sendo testado ali em combate real antes de receber. Normalmente, no mundo atual geopolítico, você compra, recebe e só depois descobre se funciona mesmo, quando precisa realmente usar. Aqui o Brasil vai ter dados reais, se ele for realmente utilizado, antes de colocar os sistemas em operação. Agora vamos para essa parte mais interessante aí. Como o KC-390, o avião cargueiro brasileiro, poderia transportar completamente os EMEDS e como poderia revolucionar a forma com que a gente se protege aqui para média distância, que é o que o EMEDS suporta. O KC-390 Millennium é o avião de transporte militar brasileiro fabricado pela Embraer. Tem aí uma capacidade de carga de até 26 toneladas, uma rampa traseira que permite carregar veículos e equipamentos pesados, autonomia de mais de 6 mil quilômetros e uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 870 km por hora. Ele já demonstrou a sua capacidade de transporte, transportando helicópteros Black Hawk completos dentro da fuselagem. Os veículos do sistema EMEDS pesam cerca de 15 a 20 toneladas cada, dependendo aí da configuração, claro. O KC-390 conseguiria sim transportar os caminhões lançadores, o radar, o centro de comando, tudo isso caberia dentro da fuselagem, se transportado separadamente. Uma bateria completa do EMEDS teria que ser desmembrada em vários voos, mas seria sim perfeitamente viável o transporte. E aqui também está o grande diferencial estratégico. O Brasil poderia posicionar rapidamente essas baterias antiaéreas de uma região para outra usando aviões nacionais. Isso é bem interessante. Imagine a seguinte situação: você tem uma bateria EMEDS protegendo Brasília e de repente surge uma ameaça aérea no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, por exemplo, com o transporte terrestre levaria dias para você mover essas baterias por estrada, e já com o KC-390 levaria algumas horas.
E isso tudo, pessoal, muda completamente a equação estratégica, né, da defesa aérea brasileira. Porque você não precisa mais ter uma bateria em cada cidade importante, por exemplo. Você pode ter uma mobilidade, apesar de, óbvio, ser o ideal, né, realmente unidades ali, mais unidades de defesa antiaérea. É, Ao menos poderemos ter uma mobilidade, né, ali bem interessante dessas defesas para várias partes do Brasil de forma rápida. O território brasileiro é gigantesco, como já sabemos, né, o quinto maior do mundo. Ter uma defesa aérea fixa em todos os pontos estratégicos seria impossível financeiramente para o Brasil, infelizmente. Precisaria aí de uma dezena de baterias custando bilhões. Mas se a mobilidade aérea estiver inclusa, você pode ter um número menor de baterias que, se moverem rapidamente, né, para onde forem necessárias, será bem eficaz também. Por exemplo, durante a Copa do Mundo ou Olimpíadas, quando o Brasil recebe grandes eventos internacionais, você poderia concentrar todas as baterias na região das cidades sedes, né, por exemplo, durante os eventos do período ali. Depois, redistribuir para proteger infraestruturas críticas permanentes, né, como usinas nucleares, plataformas de petróleo, grandes cidades, por exemplo. O KC-390 tem um alcance suficiente para ir, por exemplo, de Manaus a Porto Alegre, sem reabastecer, que é praticamente aí, né, de um extremo ao outro do país, e pode decolar também de base da FAB em qualquer região. Carregar os veículos EMEDs e entregar no destino em poucas horas seria facilmente feito aí pelo KC-390. A velocidade de cruzeiro, né, do KC-390 significa que ele levaria algo em torno de 3 a 4 horas, né, para atravessar o país praticamente inteiro. Então é algo bem ágil para termos aí de crises, né? E tem uma coisa também muito importante, que é essa capacidade de mobilidade, né, aérea de sistemas antiaéreos é algo que pouquíssimos países aí no mundo têm. Uma nação que utiliza muito esse tipo de coisa é o próprio Estados Unidos, né, que tem essa capacidade usando o C-17 Globemaster, né, e também o C-130 Hercules, né, para transportar sistemas Patriot. A Rússia também usa, né, o IL-76 para mover sistemas S-300 e S-400. A China também desenvolveu alguns aviões de transporte, né, pesados, justamente para ter essa mobilidade, né, com seus sistemas antiaéreos. Mas países de tamanhos médios, né, como o Brasil, raramente têm aviões de transporte que têm uma capacidade suficiente mesmo de mover esses sistemas antiaéreos modernos, né? E o KC-390 dá ao Brasil essa capacidade que acaba não dependendo, né, de aviões importados. É um projeto nacional, fabricado aqui, e com manutenção, né, e suporte brasileiro. A Embraer já entregou vários KC-390 para a FAB e tem encomendas de outros países, como Portugal, Hungria, Holanda e Áustria. O avião está aprovado. Ele é totalmente operacional e pode ser produzido em uma quantidade conforme for necessário, né? E caso o Exército compre mais baterias EMADs no futuro, a FAB pode simplesmente encomendar, né, mais KC-390 para garantir essa capacidade de transporte aí. Bem, a combinação do sistema EMEDS com o KC-390 daria sim ao Brasil uma capacidade estratégica de defesa aérea, né, que poucos países têm. Mobilidade nacional para proteger o território inteiro, né, sem depender de ninguém. E o sistema também, né, será testado em combate, esperamos, né, que seja testado em combate real contra o Irã ou contra a nação por lá, o que valida a compra antes de chegarmos a receber, né, as defesas aéreas. E o avião brasileiro, né, pode transportar tudo isso rapidamente. É o exemplo aí perfeito do que sempre falamos aqui no canal de como investir em tecnologia nacional e em parceiros internacionais inteligentes, né, pode acabar dando ao Brasil uma autonomia estratégica de verdade, né? Mas e você? Você acha que o Brasil deveria investir em mais baterias EMEDs e mais KC-390, né, para ter essa capacidade de mobilidade e tudo mais? Deixa aí suas opiniões nos comentários. Também ativem o sino aqui no canal, né, para receber os próximos conteúdos e também se inscrevam, né, para nos ajudar. Mas pessoal, eu sou o Léo David, você está no Esfera Militar e até o próximo vídeo.